Saudações aos queridos amigos e amigas do Grupo Espírita Mensageiros, aos amigos e amigas do canal do YouTube do Grupo Espírita Mensageiros, o meu fraternal abraço, desejando que a paz, desejando que o amor, que a alegria e a sabedoria de Jesus faça-se presente em nossos corações, em nossos lares, junto dos nossos familiares, hoje, amanhã e sempre. Já preparei aqui a minha garrafinha com água, porque nesses instantes em que nos reunimos e nos unimos nesse ideal de aprimoramento de nós mesmos, nós recebemos sim a visita dos benfeitores espirituais, dos nossos anjos guardiões, os nossos protetores, que visitam a nossa casa, vêm em nosso auxílio e vão magnetizar essa água, né? Então, elevemos o nosso pensamento a Deus. Deus, nosso Pai, Pai de infinita bondade, infinito amor e infinita misericórdia. A Jesus, nosso Mestre, amigo incondicional das nossas vidas, rogando a eles o amparo da espiritualidade maior, trabalhadora do bem, da espiritualidade amiga, trabalhadora da casa do Grupo Espírita Mensageiros e dos nossos protetores em particular, para que possamos ser assim visitados, restauradas as nossas energias físicas e espirituais, bem como pedimos essas bênçãos para todos os nossos entes queridos, que residam em outras casas, que residam em outras cidades, os nossos entes queridos desencarnados. Rogamos também o amparo dessa espiritualidade maior trabalhadora do bem a todos aqueles que passam por tratamento em hospitais, em unidades de pronto atendimento, que as suas dores e as suas angústias sejam ali aliviadas, que a equipe médica de técnicos, enfermeiros, auxiliares possa ser também inspirada, fortalecida e muito mais do que pedimos e pensamos, que Deus, da sua infinita bondade e misericórdia, possa fazer por todos nós. No dia de hoje, estudo do Evangelho, escolhemos aqui falar do capítulo número 9. Capítulo este que fala das bem-aventuranças dos que são brandos e pacíficos. E mais especificamente o item 8, obediência e resignação. Existe uma imagem, um símbolo, uma cena que se repete em vários trechos das Escrituras, que será motivo da nossa reflexão: a obediência e a desobediência. Mas nós vamos destacar três cenas, né, desta virtude que é um desafio e que muitas das vezes nós temos dificuldade na compreensão da sua finalidade. E para aprofundarmos esta reflexão, vamos nos lembrar de três cenas, mais especificamente duas. É o primeiro marco, belo e profundo, merecedor das nossas reflexões, que está lá no livro de Gênesis, mais especificamente no capítulo 3, em que vamos encontrar um personagem, Adão, onde no Jardim do Éden, recebendo uma orientação. Orientação de quem? Do Criador, né? E logo depois
vamos verificar ali que Adão vai agir em oposição, em desacordo à orientação que lhe é feita pelo Criador. Nós temos um cenário, o jardim do Éden. Nós temos a criatura, Adão, e nós temos o Criador, que é aquela voz que perpassa por todo o jardim. Jardim este que simbolicamente pode ser entendido como a própria consciência, ou o planeta Terra. O planeta em que estamos assemelha-se a um imenso jardim que viaja no sistema solar, que viaja pelo universo infinito da criação. Então nós temos estas configurações na cena: o jardim, a criatura, o Criador e o comportamento da criatura perante as orientações, perante as advertências do Criador. Passados milênios, esta cena vai se repetir agora no Jardim das Oliveiras. Vamos encontrar mais uma vez um jardim. E neste jardim, um personagem, agora Jesus. Jesus em prece ora ao Criador. E vamos verificar o comportamento de Jesus perante os desígnios do Criador. A cena com Jesus vai acontecer um pouco antes da crucificação, em que Jesus se dirige para o Jardim das Oliveiras, leva com ele alguns dos seus discípulos, mais precisamente Tiago maior, João, ambos irmãos, e Pedro. Jesus vai ao jardim para orar, para se preparar para o grande testemunho que estava por vir. Percebemos então a cena. Embora alguns elementos idênticos, né? O jardim, a presença do Criador, o personagem é diferente. E a postura, o comportamento de Jesus é diferente. Não será mais um comportamento de desdém, de rebeldia, não mais um comportamento de desobediência. Porque lá no livro de Gênesis, recebida a recomendação por Adão, para que não fizesse, não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que faz Adão? Desobedece. Adão, para nós, espíritas, não é propriamente uma pessoa. Adão é um símbolo, uma figura, uma metáfora. Adão, no seu comportamento, é como se dissesse para Deus: Senhor, que não seja feita a tua vontade, mas que seja feita a minha vontade. Então, Adão são todas as criaturas que, em contato com o Criador, recebem dele uma orientação e se desviam, e vão criar para si mesmas consequências dolorosas da sua oposição à proposta do Criador, à proposta da lei divina. Adão passa então a representar a rebeldia perante os desígnios de Deus. É aquelas criaturas que são movidas pelo egoísmo, sistema do ego, que estabelece que ela é o centro do universo, fazendo sobrepor a sua própria vontade à vontade divina. A
atitude de Adão é um símbolo de como tem agido a humanidade na sua evolução até aqui. Há muitos outros exemplos na Bíblia. Dentre eles, me lembrei do profeta Jonas, que recebeu de Deus uma incumbência de pregar na cidade de Nínive. E Jonas se recusa a ir. Jonas diz: pregar em Nínive, para aquele povo, lá eu não vou. E sai em sentido contrário. Vai para outra cidade, para Jope. E em Jope ele pega um navio. E sobrevém em alto mar uma terrível tempestade. E os marinheiros resolvem lá consultar uma espécie de sorte, de oráculo, jogando para ver quem estava causando aquela terrível tempestade para aquele navio. Então, Jonas, que estava dormindo, desobediente, alheio, se declara que ele estava contra os desígnios de Deus. Então, os tripulantes daquele navio, os marinheiros, jogam Jonas no mar. Ele é então engolido por uma baleia. E lá no ventre da baleia, no estômago da baleia, ele se arrepende. Diz a história de Jonas que ele se arrepende. E ele é então expelido pela baleia na praia de Nínive. E então ele vai pregar. E prega com convicção. E transforma vidas. Este personagem de Jonas é também uma figura de linguagem, Mas nos dá uma ideia de que aquelas criaturas que não cumprem o projeto de Deus para a sua vida, não cumprem o seu dever, voltarão, retornarão em outra vida, A figura da água, a substância em que nós saímos, da placenta, que é aquosa, nos remete ao entendimento da reencarnação. Voltaremos numa outra vida e cumpriremos a vontade de Deus para a nossa vida. Adão e Jesus. Adão representa a nossa postura como humanidade, como temos sido desobedientes aos convites da lei divina para a nossa evolução, para o nosso progresso, para o projeto da nossa vida, que é bom, é agradável e é perfeito. Como disse Paulo na Epístola aos Romanos: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, para que renoveis o vosso entendimento e experimenteis qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para a nossa vida é perfeita. E onde está escrita a lei de Deus? Pergunta Kardec no Livro dos Espíritos, e a espiritualidade superior vem nos responder que a lei divina está escrita na consciência. Está escrita também no Evangelho de Jesus. Convites nos foram feitos através dos milênios, pelos missionários, pelos profetas, os 10 mandamentos, a regra áurea, não fazer aos outros aquilo que não gostaria que nos fosse feito e fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. O Evangelho de Jesus, aliás, Jesus, ele é o roteiro, o caminho. Ele mesmo disse e João anotou, lá no capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade
e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus nos mostra o caminho. Caminho este que muitas das vezes temos evitado. Caminho este que temos nos desviados e desta forma causamos muitas dores, muitas lágrimas, muitos sofrimentos para nós mesmos. Jesus, no Jardim das Oliveiras, vai expressar a integral e perfeita integração da criatura com a lei divina. Jesus vai personificar a fidelidade a Deus e vai nos dar um exemplo ali de obediência, né? No Livro dos Espíritos também, Kardec vai tratar na parte 3ª das leis divinas, as leis naturais, e a primeira indagação desta parte, ele pergunta assim, o que é a lei natural? Como se deve entender a lei natural? E a espiritualidade responde a Kardec, a espiritualidade superior, que a lei natural é a lei de Deus, única, capaz de ofertar à criatura a felicidade que ela almeja. Ela diz o que deve e o que não deve deixar de fazer. Então, vamos aprender. Para ser feliz, temos que nos sintonizar e nos harmonizar com a lei divina, que é o projeto de Deus para a nossa vida, que é bom, que é agradável e que é perfeito e que vai produzir em nós a verdadeira felicidade. Diz ainda lá que a lei divina ou lei natural diz ao ser o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. E ele só é infeliz quando se afasta da lei divina. O seu afastamento, o seu desvio, a sua negação da lei divina é a base das muitas dores, das nossas muitas lágrimas, do nosso sofrimento, porque em algum grau nós estamos em desacordo, em desobediência à lei divina ou à vontade do Criador, à vontade de Deus. Lembrando da figura metafórica de Adão, Adão representa o comportamento que temos adotado milenarmente, nos afastando. E Jesus é o comportamento ideal da criatura que se submete a Deus. Rememorando aqui, Jesus afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida que é consequência da integração da criatura com a lei divina. E o resultado desta integração, desta conexão, é vida em abundante. Jesus afirmou: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Vida abundante quando a criatura floresce, quando o espírito frutifica, que a vida se expande e se expandem também os potenciais do espírito. Este entendimento, esta questão, foi objeto de estudo e reflexão de uma mente aguçada, de um intelecto desenvolvido, que viveu a mensagem do Cristo, que tinha uma inteligência e uma mente à frente do seu tempo. Estamos falando do apóstolo Paulo, que percebeu
e escreveu as cartas que estão no Evangelho, na Bíblia. E lá na carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele vai falar de dois arquétipos, dois estados conscienciais: o primeiro Adão e o último Adão. Para Paulo, o que é a figura do primeiro Adão? Todos nós que ainda estamos sob o domínio do egoísmo, do sistema do egoísmo, nos colocamos no centro do universo, querendo dobrar a vontade de Deus à nossa vontade, querendo dobrar os desejos de Deus aos nossos desejos. É a postura que temos adotado até aqui. Mas Paulo também nos apresenta o último Adão, lá no versículo 22 desse capítulo 15 da carta aos Coríntios. Porque assim como todos morrem em Adão, em Cristo todos seremos vivificados, né? Fomos criados para o bem e para o belo, e o projeto de Deus para a nossa vida é bom, é agradável e é perfeito. Percebam que conexão profunda faz Paulo de Tarso com Adão, que errou e passou. Então não faz sentido aquele entendimento que nós herdamos o pecado original de Adão. Nós não respondemos pelos desvios de outros, nós respondemos pelo nosso próprio desvio. E aí entra a justiça, o entendimento, a compreensão da reencarnação. Nós, em vidas anteriores, nos desviamos, nos equivocamos, desobedecemos, em vidas passadas. E o que este desvio ocasionou? Ocasionou a transgressão à lei divina, que nos leva a experienciar uma expiação, uma retificação, uma reeducação, né? Quando Paulo fala nesse sentido que Adão morreu, esse sentido de morte, quando nós somos desobedientes à lei divina, podemos sim desencarnar pelos excessos a que nos entregamos. Pode ser uma morte física? Pode. Mas ele fala em morte nessa epístola num sentido metafórico também, porque morte representa a estagnação, a cristalização. Porque a criação divina é vida, é movimento. Vida é movimento, é progresso, é iluminação. E todas as vezes que nos transviamos da lei divina, nós nos amarramos à materialidade e criamos algemas, criamos prisões, bloqueamos oportunidades de progresso, bloqueamos oportunidades de libertação, nos estacionamos em mágoas, em ressentimentos, em ilusões que representam para o espírito imortal uma morte espiritual, em que nos deixamos absorver pelo que é material, pelas ilusões, pelas paixões que nos aprisionam, e ficamos presos às sensações inferiores, pela estreiteza dos sentidos, né? E criamos para nós verdadeiros cárceres, com uma mente totalmente viciada, aprisionada. É isto que Paulo quer dizer com a morte do primeiro Adão, né? Postura de rebeldia, de insubmissão, de orgulho, de desobediência, do culto do eu,
No culto do egoísmo encontramos a morte, encontramos a estagnação, encontramos a paralisação, porque deixamos de expandir a nossa consciência, deixamos de expandir as nossas percepções, deixamos de expandir a nossa sensibilidade, deixamos de expandir as nossas potências e aí estagnamos. Mas em Cristo todos seremos vivificados. Cristo é o último Adão. É o ser que se integra à lei divina, se harmoniza com o Criador, na postura de fidelidade. E descobrimos então a vida verdadeira, né? Jesus mesmo disse: eu vim para que tenhais vida, e vida abundante, porque vai ampliando a nossa concepção da lei divina, em suas formas, multicores e tons, em expressões sutis, que Deus nos alcança de 1000 formas, diretas e indiretas, de 1000 maneiras diferentes. Tudo isto começamos a perceber quando seguimos a ética do Cristo. Vida apenas para a materialidade é existir. Vida com dimensão espiritual da imortalidade é uma experiência digna. Vida é construção para a eternidade. Só uma vida baseada em princípios evangélicos é vida. Por isto, Paulo vai dizer neste capítulo 15 da carta aos Coríntios, no versículo 45, o primeiro Adão é alma vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. O primeiro Adão é aquele ser, aquela alma que vai sendo levada pela vida, né? Como diz a música, deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas aquele que se harmoniza com Deus, ele encontra o seu propósito, ele encontra a sua função, a sua tarefa, se harmoniza com ela. Ele entra na vida abundante e ele espalha a vida por onde passa. Então, todos aqueles que ficam harmonizados com Cristo recebem esse espírito vivificante. São essas almas que por onde passam contagiam, motivam, estimulam as vidas ao seu redor. A vida de um Chico Xavier é vida vivificante. A vida de Paulo de Tarso foi uma vida vivificante. A vida de Francisco de Assis, que tem na base dos franciscanos, da ordem que ele criou, a obediência é vida vivificante. Jesus é o antídoto. Jesus é a cura. Quando nos colocamos no centro e esperamos que tudo gire ao redor de nós, até mesmo Deus, nós somos aquele Adão do Gênesis. E quando nós nos colocamos na postura de Jesus, como filhos, e oramos a Deus, Pai, eu não consigo alcançar todos os teus desígnios. Se for possível, afasta de mim este cálice, mas se não for, que seja feita a tua vontade. Nós recomendamos, né, uma leitura deste capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8. A leitura
e a reflexão da obediência e da resignação, que são duas virtudes ativas e que requerem do espírito um amplo trabalho interior de reflexão, de domínio das paixões, de domínio do ego, de domínio do egoísmo. É o que nós tínhamos para hoje. Que Deus nos abençoe e continue nos abençoando com a sua graça, o seu amor e sua sabedoria, hoje, amanhã e sempre. Muita paz a todos e até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus.